Dia. Graça e paz. Bom dia. Graça e paz. Amém. Muito bom nós podemos estar aqui num momento muito especial para a gente. Acho que é um pouco alto. O microfone tá bom? Um momento especial para a gente, né, como igreja. Nós temos a nossa primeira ceia. Né? A gente já está cultuando já faz uns 3 meses. O primeiro mês a gente cultuou nos lares. Depois do primeiro mês aqui, a gente vem conversando sobre essa possibilidade da gente ter a ceia do Senhor. Na dinâmica de uma igreja, a grande maioria das igrejas, a gente faz a ceia uma vez por mês. Então se escolhe um domingo na dinâmica e se prepara a ceia naquele domingo. O costume dentro das igrejas cristãs evangélicas é a gente fazermos a ceia sempre no primeiro domingo ou no segundo domingo. Então sempre tem primeiro, segundo domingo, as igrejas cristãs evangélicas, todo lugar que se reúnem, ali celebram a ceia do Senhor. Algumas igrejas, e são raríssimas, mas eu já vi que elas existem, celebram a ceia todo domingo. Então todo domingo que tem culto, celebra a ceia no domingo. Né? Então isso existe também. É certo ou errado? Não tem certo ou errado. Tem ceia que celebra 2 vezes no ano. Tem igreja, desculpa, que celebra 2 vezes no ano. Então faz uma ceia no primeiro semestre, outra ceia no segundo semestre. Tem igreja que faz uma vez por ano. Né? Economiza o pão e o cálice. Mas essa é a ideia de cada igreja, tá bom? Então não tem certo você fazer uma vez, não é certo você faz todo domingo, não tem certo e errado, tá? É a dinâmica que a igreja escolhe. Nós entendemos que uma vez por mês é interessante, porque a gente vai sempre pontuar aquele culto como culto de ceia. Isso ajuda as pessoas a se programarem. A ceia se torna um evento importante, né, para o cristão. Ele vai aprendendo sobre a ceia e ele vai tendo o desejo de participar desse momento, tá bom? Então hoje, como é a nossa primeira ceia juntos aqui, a ideia nossa era trazer para vocês um pouco do que é a ceia. Porque as pessoas ficam perguntando, e tem muitas perguntas. Eu sei que eu não vou conseguir responder todas hoje, mas eu estou à disposição e aberto para aqueles que quiserem perguntar depois daqui, né, mandarem mensagem, ou quiserem fazer um estudo particularizado, se ficar alguma dúvida na explanação que a gente vai fazer aqui hoje, porque a gente só tem 40 minutos, né, para fazer tudo, então não dá tempo de falar sobre tudo o que é importante pontuar sobre a ceia. Então eu escolhi um texto que é o texto mais explicativo sobre a ceia. Além dos textos que Jesus institui a ceia no Novo Testamento, há o texto que nós dizemos que é uma explanação teológica sobre a ceia dada a uma igreja. O apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, e na sua primeira carta, em 1 Coríntios, ele então vai elaborar ali para a igreja, teologicamente, o que é a ceia do Senhor. Por que a gente toma ceia? Como que deve se tomar a ceia? Qual é a importância da ceia para a igreja? E tem algumas coisas, irmãos, nesse texto que elas são muito tranquilas da gente entender. Mas tem algumas coisas nesse texto que são, na verdade, um pouco pesadas. Então eu já vou dizer para você, de antemão, que nós vamos tratar sobre assuntos aqui na ceia, desse texto, que às vezes nos incomodam. Né? E a palavra de Deus é assim, tá? Em alguns momentos, quando você vai se deparar com a palavra de Deus, ela vai te incomodar. Ela vai falar coisa que provavelmente a sua mentalidade hoje moderna fale, não, está errado, tem que mudar isso. Né? Hoje a gente está no século XXI, é isso, né? Vez quando eu pergunto. No século XXI. Então, no século XXI, a gente não pode pensar assim. Isso é a nossa cabeça moderna. Tá? Mas eu queria lembrar você que nós estamos tratando com uma coisa que Deus deixou dentro do propósito dele, e a forma dele, o ensinamento é dele, e nós não brigamos com as escrituras na igreja. Tá? Eu gosto muito de uma frase de Lutero que diz assim: a Bíblia não é nova nem antiga, a Bíblia é eterna. Ela foi feita, escrita, para ser a mesma em todo o tempo. A palavra de Deus não muda. Ela permanece pelo século dos séculos. Então nós vamos dar uma olhada aqui num texto escrito há mais ou menos 1900 e alguns anos antes do que nós estamos aqui.
e é o texto que a igreja tem prevalecido como norma da ceia do Senhor. Tá bom? Então eu quero que você entenda isso antes da gente falar sobre a ceia. Para isso eu quero convidar você, então, está aí no boletim o texto de 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 até o verso 26. Tá bom? Diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. No mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graça porque estamos diante da Tua Palavra e hoje precisamos muito do Teu Espírito para abrir os nossos olhos, o nosso coração, e nos fazer compreender a boa, a perfeita vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a respeito daquilo que o Senhor deixou para nós como ceia, como um momento, ó Deus, em que nós podemos lembrar, ó Deus, da Tua presença entre nós. Pedimos as Tuas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, muito bem, para falarmos da ceia, nós precisamos entender primeiramente que a ceia tem dois aspectos. O primeiro aspecto da ceia é que a ceia é um rito, é um ritual. Tá? Por isso que ela tem elementos. Os elementos da ceia são o pão e o vinho. Há nesse rito a representação implícita da salvação. O pão e o vinho representam o corpo do Senhor. Então isso é um ritual feito porque o Senhor diz que nós devemos entender, preservar isso. Para entender esse rito, a gente precisa dar uma olhada lá no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento vai falar para nós sobre alguns ritos que o povo de Israel, o povo judeu, fazia. E um desses ritos, esses rituais, essas marcas que eles tinham, era a Páscoa. Então Deus tinha ordenado ao povo de Israel que uma vez por ano eles tinham que celebrar a Páscoa do Senhor. E como era a Páscoa naquela época? A Páscoa naquela época era uma ordenança para que o povo se juntasse à sua casa e eles matassem um cordeiro, eles comessem junto com esse cordeiro pão sem fermento, junto com esse cordeiro e esse pão sem fermento, eles deveriam comer ervas amargas, e quando eles fizessem isso, eles deviam lembrar de um único episódio, que era quando Deus os tirou do Egito. Certo? A história do Egito conta que Deus fez 10 pragas para poder tirar o povo que era escravo do Egito. A 10ª praga
Era um anjo que ia passar no meio do Egito e ia matar todos os primogênitos. Todos. Mas Deus disse para o povo dele: se vocês acreditarem em mim, matarem o cordeiro, pegarem o sangue desse cordeiro e colocarem no umbral da porta de vocês, quando o anjo vingador passar no Egito, ele não vai entrar na casa em que tiver o sangue na porta. Ele vai passar por cima. Essa é a palavra em hebraico para Páscoa. Passa por cima. Ok? Então esse rito era feito pelo povo judeu uma vez por ano. Eles celebravam a Páscoa e lembravam do livramento que o Senhor deu a eles lá no Egito. Fora esse rito, há outros que o Senhor Deus já tinha mandado o povo fazer para manifestar a fé em Javé. Por exemplo, as festas, não só a Páscoa, a festa do tabernáculo, a festa da ceifa, que era Pentecostes, as festas de lua e tantas outras coisas que Deus ensinou ao povo judeu como um rito. Para quê? Para que no rito eles conseguissem manifestar a fé deles, que é uma fé invisível. Lembra? Israel não tinha ídolos. Ele não podia ter ídolos. Deus é contra a imagem de escultura. Deus não aprova que fosse feita uma imagem dele. Então, quais eram os símbolos que Israel tinha para representar Deus? Quais eram os ritos que as pessoas olhavam e diziam: olha, eles estão fazendo isso por causa do Deus dele? Eram as festas, eram as consagrações, era o tabernáculo, era tudo aquilo que eles viviam ali. E eles podiam representar a fé deles em Javé. Isso aqui é um rito. Para que é esse rito? Para nós representarmos a nossa fé invisível. Porque a fé cristã é uma fé invisível. Nós não temos os ídolos, imagens de escultura. Nós não temos nada na igreja que represente a nossa fé como uma ordem. Olha, faça isso para representar a sua fé. Nós não temos, a não ser duas coisas. 2 ritos só que Deus deixou para a igreja. De todos os ritos que tinham lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que esses ritos foram extinguidos e a igreja agora ficou com 2 rituais que ela precisa fazer. Quais são? A Santa Ceia e o batismo nas águas. São as únicas ordens que Deus deixou para a igreja. Mais nada. Então, a igreja evangélica quer fazer uma festa do tabernáculo. Pode fazer. É como motivo de ensinamento? É como motivo de comunhão e celebração? Legal, eu participo. Mas se aquilo lá for para representar a nossa fé, está errado. Porque a nossa fé não está mais ligada ao tabernáculo. Isso foi extinguido. A igreja tem 2 representações da sua fé, com 2 rituais. A Santa Ceia e o batismo. E esses 2, além de serem rituais, eles têm um outro aspecto. Eles são ordenança de Deus. Sabe o que é uma ordenança de Deus? É algo que você não pode deixar de fazer. Então, Deus ordenou que você se batize e que você tome ceia. Isso é a igreja. A simplicidade da igreja está aí. 2 ritos, 2 ordenanças. Ceia e batismo. Agora, para que isso? Essas 2 ordenanças servem para que nós, igreja, nos identifiquemos como discípulos de Cristo. Então a igreja não precisa, ela pode ter, mas ela não precisa da cruz, ela não precisa
como algumas igrejas hoje pegam símbolos lá do Antigo Testamento, como a estrela de Davi, o candelabro, e tantos outros símbolos que tem no Antigo Testamento. Tem um símbolo cristão que eu acho lindo, é o peixe. Já viram o peixinho? Ele é lindo. Você pode usar, você pode ter, mas isso não é algo ordenado nas Escrituras. Dá para entender a diferença? Algo que é ordenado é necessário. Algo que não é uma ordem, não é necessário. Eu posso usar uma cruz, pastor, no crucifixo bonitinho que eu comprei de prata? Pode. Eu posso usar um peixinho que eu coloquei? Pode. É necessário? Não. Eu posso não me batizar, pastor? Não, você tem que se batizar. Eu posso não tomar a ceia, pastor? Não, você tem que tomar. Porque são duas coisas que Deus disse que você tem que fazer. Pastor, a ceia e o batismo fazem parte da salvação? Não, não fazem. Já expliquei para vocês. Não há nada que a gente faça que possa ajudar a nossa salvação. Estamos vendo isso em Efésios. Tudo que eu precisava para a salvação, Jesus Cristo já fez por mim. Portanto, o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, quando morreu e creu nele, Jesus disse o que para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão foi batizado? Não. O ladrão tomou ceia? Não. E por que ele foi para o céu? Porque ele creu. Ok? Então veja, mesmo sendo uma ordem que nós devemos praticar, não é algo que nos salva, certo? Isso tem que ficar muito claro. Porque tem igrejas por aí que falam que o batismo salva. O batismo não salva. O batismo é uma declaração de fé do salvo. Tem igreja por aí que diz que a ceia salva. Se você não toma ceia, se você não comunga, como é uma palavra antiga, né? Se você não comunga, você é um descomungado, ou seja, você está perdido, você não está salvo. E isso não é uma verdade nas Escrituras. Ok? Então vamos deixar claro: Santa Ceia é uma ordem, Santa Ceia é um rito, mas Santa Ceia não salva. Não faz parte da salvação tomar a ceia. Se eu não tomar a ceia, eu vou perder a salvação. Então eu preciso tomar a ceia. Tem crente que falta todos os cultos na igreja. Ele não vem uma semana inteira. Aí no culto da ceia ele vai. Preciso estar no culto da ceia. Não. É importante? É. Mas ele não faz parte de nenhuma ação espiritual na sua vida para te fazer melhor diante de Deus, mais agradável diante de Deus. Isso não existe. Ok? Então o que a gente vai aprender hoje? A ceia, irmãos, é um privilégio para o povo de Deus. Estar aqui e participar deste momento é um privilégio. Ou logo essa palavra vai trazer uma coisa para nós na ceia que a gente tem dificuldade hoje em dia. É uma palavrinha que a gente não gosta muito. A ceia é restrita. A ceia não é feita para ser compartilhada com aqueles que não conhecem e não confessam Jesus. A ceia é um momento do povo de Deus. Por isso, aquele que não se confessa como povo de Deus não é bem-vindo à mesa do Senhor. Ela é restrita. Essa ideia de restringir hoje em dia parece que causa problema para a gente. A gente acha que não pode restringir de ninguém, a gente acha que tem que abrir para todo mundo. Então vamos pensar o seguinte: nós podemos dar muitas coisas para os não crentes. Muitas coisas. Nós podemos dar a eles o Evangelho, nós devemos dar a eles a manifestação do nosso amor. Nós sempre vamos dever o amor. Jesus
nos ensina isso nas Escrituras. Nós nunca vamos amar como a gente deve amar. Então a gente deve dar um amor aos não crentes. Nós devemos dar a ele a nossa cordialidade e tantas outras coisas que a gente pode pensar, que a gente pode compartilhar com aqueles que não têm Jesus. Mas, contudo, nós não devemos dar a eles um lugar na mesa de Jesus. Quer ver como é diferente? Jesus multiplicou o pão e peixe, e ele deu à multidão. Jesus instituiu uma ceia, e ele chamou os amigos, os discípulos. Por que Jesus não foi no monte e partiu o pão e o cálice? Por que ele falou para os discípulos irem procurar uma casa, um lugar escondido, um lugar fechado, e preparar a ceia que era para ele tomar com os seus discípulos? Porque a ceia, embora isso possa causar em nós hoje um problema com a nossa mentalidade moderna, a ceia é restrita. A ceia tem algumas regras. A ceia tem algumas etiquetas. Não sei aqui se alguém já fez. Etiqueta, antigamente era muito normal, né? As mulheres eram ensinadas na escola sobre etiqueta, né? Como você sentar à mesa, como você pôr a mesa, como você fazer isso e tal. E aí, por isso que as mães ficavam pegando o pé da gente, como a gente se comportar, porque às vezes aprendiam isso lá na escola. Tinha umas etiquetas. A ceia também tem as suas etiquetas. A ceia tem a sua regra de como deve ser feita. E uma das regras, Paulo diz aí no versículo 23, quando ele diz assim: o que eu recebi foi o que eu entreguei. Olha só, a ceia, irmãos, ela é fechada, ela não tem lugar para mudança. Paulo não diz assim: olha, eu recebi isso aqui, mas eu não gostei. E aí eu fiz algumas alterações para vocês. O que eu recebi foi o que eu entreguei. Então o Senhor ordenou lá, e o Paulo recebeu, que a ceia era uma celebração para os discípulos. A ceia era um lugar na igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas no século I, os cristãos eram acusados de fazerem uma orgia na ceia. Por quê? Porque na ceia eles falavam que era a festa do amor. Esse era o slogan da ceia. Era a festa do amor. Só que era a festa do amor fechada em um lugar privado. As pessoas lá fora não sabiam. Mas elas ouviam falar que na igreja irmão casava com irmão. Isso é meio estranho, é incesto. E elas ouviam falar também que na ceia eles eram canibais, porque eles comiam o corpo e bebiam sangue. Mas a igreja não se importava com o que as pessoas lá fora falavam. Porque elas sabiam o que elas faziam nesse momento. E esse momento não era aberto às pessoas lá fora. Tipo, vem aqui cear com a gente. Ok? Tanto é, irmãos, eu não sei se vocês já participaram de igreja assim, antigamente, as igrejas evangélicas fechavam a porta no culto de ceia. Alguém já vivenciou isso? Levanta a mão para eu ver que você é velho. Eu, Rodrigo. Fechavam a porta. É culto de ceia, ninguém entra. O diácono ficava na porta, abria um pouquinho a porta e falava assim: fala a senha. Se o irmão soubesse a senha, entrava. Era assim, por quê? Porque era algo privativo, ok? Mudou-se. A ceia hoje é aberta, qualquer um pode vir num culto de ceia na igreja. Qualquer um pode vir. Os visitantes são bem-vindos no culto de ceia. Mas eles serão ensinados que para participar da ceia é uma coisa privada. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa manhã: a ordenança de Jesus
é para que seja um momento dos crentes em Cristo. Muito embora nós, às vezes, os crentes em Cristo, não sabemos lidar com isso. Não levamos isso muito a sério. Como os crentes em Coríntios faziam. Veja, Paulo começa esse pedaço que nós lemos ali, dizendo assim. Você pode voltar um pouquinho? No texto? Ah, não está aqui o texto, está no seu boletim aí o texto. A primeira palavra que Paulo usa, ele diz assim: agora que eu vou dizer para vocês é algo que eu não louvo vocês. Porque nesse capítulo, lá no versículo 2, ele começa dizendo para eles assim: nisso eu louvo vocês. Então ele começa a elogiar a igreja. Porque vocês fazem isso, porque vocês são assim. Mas na hora da ceia, eu não vou louvar vocês. Sabe por quê? Porque a ceia está mostrando ali para vocês um pecado terrível, que é o pecado de divisão. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Irmão, eu não sei qual é a imagem que você tem de igreja, mas não há igreja perfeita. E não queira ter pressa para participar de uma igreja perfeita, senão você vai ter que morrer. Porque a única igreja perfeita que existe é aquela que está no céu, onde todos já estão transformados pela presença do Senhor. A igreja de Corinto tinha uns problemas lá, sérios. Divisão era um problema deles. Paulo escreve para eles dizendo: eu conheço pelo menos 3 grupos que tem aí. Uns dizem que é de Paulo, uns dizem que é de Apolo, e uns dizem que é de Pedro. Então tem 3 grupos aí, problemáticos. E talvez o quarto fosse o pior, que fosse os orgulhosos, que falavam que era de Jesus. Então Paulo já evidenciava uma igreja dividida. E ele dizia que isso não é bom, a igreja não pode ser dividida. Mas aí quando ele olha para a ceia, ele diz: no momento da ceia, isso aflora em vocês. E aí Paulo diz que tem alguns grupos da igreja, nesse texto aí. Os que chegam cedo para participar da ceia e não esperam pelos demais. Porque a ceia, irmãos, não é só como é hoje, o cálice e o pão. Era um ambiente que as pessoas reuniam para comer. Então elas celebravam com a comida e depois elas tinham um momento do cálice e do pão, para relembrar a ceia do Senhor. Depois ele diz: tem um outro grupo aí que são os abastados, trazem muita coisa para a ceia, mas que se acham no direito de comer e beber mais porque foram eles que trouxeram, os ricos. Não, eu trouxe um pernil, eu vou encher a cara do pernil, o pernil foi eu que trouxe. Se não vai sobrar para o meu irmão, o problema é dele, ele que traz o pernil dele. Fui eu que trouxe o melhor vinho, eu vou tomar o melhor vinho. Quem trouxe o São João da Barra, que fique lá depois do São João da Barra. E aí o texto diz que alguns comiam tanto e bebiam tanto que ficavam empanturrados e bêbados. Uma celebração de ceia. Enquanto outros, pobres, eram ignorados. Chegavam e não tinham nada para eles comer. Ninguém partia o pão com eles. Será que isso é o espírito cristão? Logicamente não. A ceia, irmãos, é um momento para que todos nós devemos assumir a mesma postura diante de Deus. Qual é a nossa postura diante de Deus? Somos pobres, pecadores e indignos de sentar na mesa. Não tem ninguém aqui digno de sentar na mesa. Em nenhum momento da história haverá alguém digno de estar junto na mesa de Jesus. Mas aí está a beleza da ceia. Nós somos indignos, mas o Senhor Jesus nos fez dignos por causa do seu sangue. Nós não merecemos por causa dos nossos pecados, mas o Senhor Jesus nos redimiu dos nossos pecados. Então, esse momento da graça, onde as pessoas são chamadas para sentar à mesa, traz a nós, irmãos, um cuidado que nós temos com a mesa. E o cuidado que nós temos com a mesa é: nós entendemos que devem vir à mesa os discípulos de Jesus. Eles podem não ser bonzinhos, como não eram aqui os de Corinto.
Eles podem ter os seus pecados e terão, porque ninguém virá à mesa sem nenhum pecado. Se eu perguntar aqui, se eu falar aqui, hoje só vai participar da ceia quem não pecou essa semana, quem que vai participar da ceia? Ninguém. Ninguém. Então, a Santa Ceia é um lugar para cristãos. É um rito e uma ordenança que, como já diz as Escrituras nós estamos falando, Jesus deixou para nós, tanto a ceia como o batismo. Então, nós entendemos o seguinte, como igreja, só indicamos que participem da ceia do Senhor aqueles que já participaram do primeiro rito, que é o batismo. Tem uma ordem. Tem uma ordem dos ritos. Quais são as ordens dos ritos? Você aceita Jesus, se converte ao Senhor, você declara a sua fé em Jesus e se batiza nas águas, e depois você celebra a comunhão com o Senhor no culto da ceia. É uma ordem natural. Então, o que nós ensinamos? Lembra que eu falei que a ceia é restrita? A primeira restrição que a gente faz na igreja é: você pode vir à igreja, você pode assistir um culto, você pode celebrar a Deus conosco, você pode amar Jesus, você pode... Mas na hora de você sentar aqui, nós queremos dizer o seguinte: você é um discípulo de Cristo? Eu preciso saber se você é um discípulo de Cristo. Como é que eu sei se você é um discípulo de Cristo? Olha, eu tenho uma correntinha de prata com a cruz. Eu tenho uma camisa com o símbolo do peixinho, o pastor falar aqui. Com o símbolo do peixinho. Mas quando você diz assim: eu sou batizado nas águas, pastor, eu já declarei a minha fé publicamente em Jesus. Então você é um discípulo. Vem para a mesa. Então nós entendemos que esta é uma coisa que ajuda a igreja a restringir a ceia daqueles que não são cristãos. Mas aí vem uma pergunta: tá, eu preciso ser batizado? Que batismo? Que batismo, pastor? Então aqui vai uma outra doutrina da igreja cristã evangélica que a gente precisa ensinar. Nós acreditamos no batismo nas águas, feito na idade da razão. Como assim? O batismo que nós acreditamos é por imersão. Certo? Ah, mas e uma pessoa que não é batizada por imersão? E veio de uma outra igreja, vocês batizam de novo? Não. Nós não batizamos. Mas se a gente for praticar o batismo, na igreja cristã evangélica nós batizamos por imersão. A gente gosta de muita água, uma piscina de preferência, entendeu? E a gente vai lá e batiza a pessoa. Põe ela deitada na água e puxa ela depois de 5 minutos. É uma brincadeira, é só quando é corintiano que a gente faz isso. Então, o batismo é para pessoas na idade da razão, ou seja, a igreja cristã evangélica não aceita, não concorda e não pratica o batismo infantil. Nós entendemos que tem igrejas evangélicas que fazem, inclusive essa que estamos, luterana, presbiteriana, e tantas outras fazem o batismo infantil. Nós compreendemos, entendemos esses irmãos, apoiamos na mesma fé com eles, não temos nenhum problema, mas nós não entendemos e interpretamos assim. Então, para nós, aqueles que devem sentar à ceia, à mesa da ceia, são aqueles que se batizaram. E o batismo, nós entendemos que é melhor que seja depois da idade da razão. Não é a idade da razão que a história colocou para nós, até porque Jesus vai ao templo com 12 anos. Com 12 anos, uma criança no Antigo Testamento já era feito o seu Shabá. Então, nós trazemos essas culturas. E dentro da igreja há um ideal que, a partir dos 12 anos, a pessoa pode responder à sua fé. Isso traz uma outra implicação. Se a ceia é só para batizado, e a criança não é batizada, logo a ceia também não é para a criança. Em algumas igrejas a ceia é tranquila.
pessoa vai lá, passa o pão, todo mundo pega e toma, a criança pega o pão, a ceia, e todo mundo ali celebra, é família, que legal, beleza e tal. Pastor, por que a igreja não entende assim? A gente não entende assim por causa desse texto que nós estamos lendo. Esse texto vai dizer para nós que nós precisamos discernir o corpo de Jesus. Eu não louvo vocês porque vocês não vivem em unidade. Então nós entendemos que uma pessoa, para vir à mesa, ela precisa amar o Senhor, ela precisa ter declarado a sua fé no batismo, e ela precisa entender a igreja, a comunhão da igreja, viver um com o outro. E, irmãos, não é possível entender isso se você for uma criança. E esse texto é forte, eu não coloquei a parte forte dele para vocês. Mas no final, ele vai dizer assim: quem vai tomar a ceia, se examine a si mesmo. Porque muitos de vocês que não discernem o corpo e tomam a ceia indignamente. E é por isso que muitos entre vós estão doentes e outros já dormem, morreram no Senhor. Então veja, nós entendemos que esse morrer, estar doente, são expressões espirituais. Pessoas que já estão longe de Deus, que estão doentes, e outras que já abandonaram Deus e morreram espiritualmente. Por quê? Porque elas tomaram a ceia indignamente, ou seja, sem discernir o corpo. Sabe qual é o grande pecado que impede a gente de tomar a ceia? É quando a gente está brigado com o irmão. É quando a gente está dentro da igreja criando desunião. É quando a gente fala mal um do outro. Esse é o pecado ruim da igreja, que o Senhor diz que não é para vir na ceia. Esse é o pecado que o Senhor diz, inclusive, para você não dar oferta. Ele diz: se você tem alguma coisa com o seu irmão, ou se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, e você vai dar oferta, não dê. Primeiro você vai lá, resolve com o seu irmão, depois você vem e traz a oferta. E tem gente que, na hora da ceia, fica assim, né? Oh, Senhor, essa semana eu pequei. Nossa, eu pedi tanto pro meu vizinho que fica ouvindo aquele som alto morrer. Oh, Deus, aquela festa de funk que teve perto de casa. Sabe quem mora em São Paulo, aquelas ruas? Que você fica orando de madrugada, Senhor, manda um raio. Só um, Senhor. Se matar uns 15, já assusta. Né? Aí você vem para a ceia do Senhor, você lembra desse pecado. Aí você fala: nossa, Senhor, oh meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, eu não quis a morte das pessoas, Senhor, me perdoa, acho que eu não vou tomar ceia hoje, porque olha o que eu pensei ontem. Esse é um pecado que não deve te tirar da mesa. É um pecado para você orar, se arrepender, confessar e participar da mesa. O pecado que deve te tirar daqui é quando você está dentro da igreja disseminando fofoca. Quando você está dentro da igreja trabalhando contra a igreja. Quando você está dentro da igreja e não fala por irmão X, por irmão Y, por irmão. É o pecado de quem não discerne o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, a ceia é um momento tenso. As pessoas que virem aqui precisam prestar atenção no que estão participando aqui. Eu falei que não ia ser fácil, né? Eu avisei. É tenso. Você não pode pôr uma criança aqui. Você não pode deixar alguém que não discerne espiritualmente sentado. Então a ceia é restrita àqueles que já confessaram Jesus, se batizaram nas águas e têm condição de discernir como é que está a vida dele espiritual com os irmãos em Cristo. Se ele trabalha para a unidade do corpo.
É esse que Jesus quer que sente na mesa com ele. Por isso, a ceia é uma ordenança de Jesus e vem com as normas que ele deixou para nós. A gente não pode mudar. A gente não pode chegar e falar, não gosto dessa parte. Eu gosto da ceia com as crianças. Ah, não, pastor, essa parte aí de não falar mal do irmão não dá para mim, não. Eu gosto de falar mal do irmão, eu não gosto. Vou mudar isso, não dá. Esse negócio de batizar para tomar ceia é bobeira, eu já tenho Jesus no meu coração. Eu vou tomar ceia sem batismo mesmo, o problema é meu. Não dá. A gente não retira essas coisas. Ceia é uma ordenança. Mas ceia também, irmãos, é um memorial. A ceia também deve ser um momento de contrição, onde lembramos que onde nos lembramos que nos é mais precioso neste mundo. O que é mais precioso para você nesse mundo? Se alguém perguntar assim, bate pronto para você, pá, o que é mais precioso para você nesse mundo? Talvez você possa pensar assim, minha família, meus filhos, a coisa que eu tenho mais preciosa nesse mundo é meu carro. Tem gente que pensa assim. Meu cachorrinho. Não é assim? Hoje a gente vê tantos valores invertidos na sociedade, não é? A ceia foi feita para a gente lembrar o que é mais precioso nesse mundo. Eu vou dizer para você nunca vai esquecer. A coisa mais preciosa que nós temos nesse mundo é a morte de Jesus em nosso favor. Nunca vai ter nada mais precioso nesse mundo que a morte de Jesus por você. Sua família pode ser preciosa? Pode. Seu cachorro pode ser precioso? Pode. Seu carro pode ser precioso? Pode. Mas o que é mais precioso para o cristão é o fato de Jesus Cristo ter ido lá na cruz do Calvário. Por isso a ceia. Porque a ceia é a hora que nós vamos celebrar a morte de Cristo. Você fala, meu Deus, como assim, pastor? Que palavra dura. Celebrar. A gente fica com dó de Jesus morrendo na cruz, não é? Você já assistiu aquele filme do como é que chama aquele? Não. Mel Gibson, isso. Já assistiu aquele filme do Mel Gibson? Você conseguiu assistir? Você é herói se você assistiu aquele filme, né? Porque quando começa a cena da crucificação, a coisa que dá vontade é de você desligar a televisão. Dizer, pelo amor de Deus, para com isso, está pulando sangue aqui. Aquilo dói na alma. Quando nós vamos falar sobre a morte de Jesus, nós ficamos tristes. Aí você vem dizer que a ceia é celebrar? Celebrar. Sabe por quê? Porque assim como a Páscoa era uma celebração, embora os primogênitos morreram, um cordeiro teve que morrer no seu lugar, lá na Páscoa, e você celebrava porque você foi livre por causa daquilo. Agora, quando nós estamos na mesa, nós celebramos porque Jesus morreu para nos dar livramento da morte eterna. Então, vir a ceia é celebrar a morte. Porque ele decidiu morrer em nosso lugar. Porque, como diz o texto, a nova aliança é feita no sangue dele. Porque não havia outra maneira de você ser salvo. Estávamos condenados por causa do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte não é a morte física somente, é a morte eterna. Jesus mudou tudo isso quando morreu por nós. Agora a gente tem uma aliança no sangue dele. O verso 25 diz sobre isso. Aliança no sangue de Cristo. Então, irmãos, a ceia é momento de memorial. Vamos nos lembrar. O que a gente vai lembrar aqui? Vou dar 4 coisas para você lembrar. O quão miserável eu era. Pensa. Quão miserável é a sua vida sem Deus. Se você tem consciência dos seus pecados, você sabe o quão miserável é. Segundo, o quão misericordioso Deus é.
Porque se a gente tivesse 5 minutos de Deus, a gente não matava muita gente aqui? Não é? Você não pensa assim de vez em quando? Senhor, me dá 5 minutos de Deus. Eu resolvo o problema do Brasil. É assim. Deus é misericordioso, e a ceia fala sobre isso. Outra coisa para você se lembrar da ceia, o quão amado você é. A ceia é a expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso é o amor de Deus por você. Então lembre-se disso na hora da ceia. Lembre-se também o quão afortunado você é. Porque você é um pobre e miserável. Agora a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus. Por causa do que Jesus fez. Então, queridos, se você ama o Senhor e já confessou publicamente através do batismo nas águas, se você entende e discerne o corpo de Cristo, que é a igreja dele, se você ama seu irmão e quer compartilhar a mesa de Jesus com ele, você é bem-vindo para participar da ceia do Senhor. Mas para concluir, eu preciso dizer algumas coisas para vocês não saírem daqui mal interpretando a mensagem, né? É restrito a ceia? É. Nós ensinamos isso. Nós indicamos às pessoas isso. Nós indicamos aos pais a dizerem aos filhos: filho, não é a hora de você tomar ceia, espere. Porque há tempo para todas as coisas. Então nós ensinamos aos pais para ensinar aos filhos, crianças, não participarem da mesa, explicarem para elas o motivo. Nós ensinamos as pessoas sobre o batismo. E se você não tem o batismo ainda e quer se batizar e não confessou ainda a sua fé publicamente, nós estamos aqui disponíveis para te ajudar, para te fazer entender a sua fé, a explicar sobre a fé em Jesus, a importância do batismo, por que batizar. Eu estou disponível, a gente pode fazer um estudo, só eu e você, na hora que você quiser, onde você quiser. Lá no Brasil a gente fala, vamos numa padaria. Aqui não tem muita padaria, mas sei lá, a gente vai num parque, a gente conversa na sua casa, na minha casa. Starbucks tem Starbucks, que é verdade. Vai no Starbucks. Eu estou disponível para te ajudar a entender a sua fé e fazer você tomar a decisão de batizar-se e declarar a sua fé. Tá bom? Em terceiro lugar, que a gente precisa falar também, é que a igreja não é fiscal. Nós não vamos ficar aqui falando assim, você tem que tomar ceia, você não tem que tomar ceia, porque ele pode tomar ceia. Não vamos botar um emblema quando você chegar no culto ali, vermelho é ceia, azul não sei. Não tem isso. A igreja não é fiscal. O que você vai ouvir nos cultos de ceia dessa igreja é o seguinte: vamos participar da ceia. Aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, estão convidados a participar da ceia. Se você, que é o juízo único que pode julgar, é você, se levantar, a ceia será entregue para você. Ninguém é juiz. Só você. Se você um dia não tomar a ceia, ninguém vai te julgar. Não tem problema. O que a gente não gostaria é que você saísse daqui nessa manhã sem saber o que é a mesa. Então vamos retomar. A mesa é uma ordenança. A gente pode não gostar muito nos dias que nós estamos vivendo, mas ela é restrita. Ela é para os discípulos. Como que a igreja entende quem é discípulo? Se aquela pessoa tem andado com Cristo
e já declarou a sua fé nas águas. Depois disso, a gente chama ela para a mesa. Antes disso, a gente ainda não tem como comprovar que ela é discípulo. Por quê? Porque uma cruz não comprova, uma camisa não comprova, umas palavras não comprovam, mas o ato de fé no batismo comprova. A fé é para aqueles que discernem o corpo. A ordenança é para aqueles que discernem o corpo. Então a gente sempre convida as pessoas a virem aqui, não com medo, não tenha medo da ceia. Mas tenha temor. Sabe a diferença de medo para temor? Quando Deus fala lá para Moisés, Moisés, pode chegar. Vem aqui conversar comigo. Aí Moisés vem. Ele tem confiança. Aí Deus diz, para um pouco. Primeiro tira a sandália. Deus não quer que suje o barro que ele ia pisar. Como é que é? Estava no meio do mato, gente. Tira a sandália, Moisés. Porque onde você vai pisar é um território santo. Vem descalço. Vem na mesa, não com medo, mas com temor. Não é qualquer refeição. Não é para todo mundo. É um lugar ímpar. E venha celebrando a morte de Cristo por você. Venha celebrando a sua nova vida com Jesus. Venha celebrando a esperança de um dia tomar essa ceia com Ele no céu.